Meus amigos, pelo jeito chegou a hora da verdade para Roman Reigns. Como vocês sabiam, ele teria um grande desafio aí contra o Finn Balor, Demon, no Extreme Rules, e ele passou por esse desafio sobrando um desafio grande, que se chama Brock Lesnar, né? Talvez o maior de todos esses desafios que a gente teve. E aí muita gente não tá entendendo quando eu coloco isso de último desafio, né? Porque pode ter outros caras se enfrentando o Roman Reigns. Eu vou tentar exemplificar isso aqui melhor, tá, galera? É o seguinte, vamos supor que isso é um jogo. O Brock Lesnar é o chefão final desse jogo. Se vai ter outros chefões, digamos assim, do Brock Lesnar depois, serão em próximas edições desse jogo. Será, sei lá, o jogo número 2, o jogo número 3, o jogo número 4, lá vão ter outros desafiantes, alguns mais fracos que o chefão do primeiro jogo, outros não, outros talvez até mais fortes, mas já é uma outra etapa, um outro jogo, um outro contexto. No jogo atual desse Roman Reigns, que virou campeão há um pouco mais de um ano, que se uniu ao Paul Heyman, o desafio final, o chefão final é o Brock Lesnar agora, né? Isso a gente dizia desde que ele se uniu ao Paul Heyman. Por isso que tudo faz sentido, por isso que tudo encaixa. Quando ele faz a heel turn, é junto com o Paul Heyman vindo ser ali então o seu porta-voz, ser ali seu manager, né? Trabalhar ali esses bastidores pro Roman Reigns. Sendo assim, o que a gente entendeu naquele momento? Que em alguma hora o Brock Lesnar iria vir, ele que tinha o Paul Heyman como porta-voz, e iria enfrentar o Roman. E aí, capítulo final. Ou ele encerra essa sequência do Roman Reigns, porque justamente por conta desse aspecto faria muito sentido, ou ele seria a última vítima do Roman Reigns nesse capítulo. Nesse capítulo de união com o Paul Heyman e o Tur depois mais de um ano de reinado. Então, independente do que aconteça, se o Roman vencer ou se o Roman perder, faz muito sentido o desfecho dessa primeira parte ser o Brock Lesnar o adversário. Faz mais sentido que ser o Cena, que foi um grande adversário, mas nessa história não era para ser o último de fato, né? Faz sentido muito mais ser o Lesnar. Tem uma outra história paralelamente acontecendo a essa, que é a família de Samoa. Que é o Jimmy, o Jey Uso, ele ser o chefe da tribo, ele ter ganhado o respeito ali de geral. Essa história paralela, ela pode se encerrar, ou ela pode chegar no capítulo final, com quem? Com o The Rock. Aí sim, a galera tá falando, não, o The Rock vai ser o último, aí sim. Mas o The Rock ele vai ser o chefão final dessa história, da família de Samoa. Não desse Roman Reigns, o campeão universal, unido com o Paul Heyman, que fez a heel turn, né? Esse Roman Reigns, o capítulo final é Lesnar. Depois, esse com The Rock pode ser, como eu disse, num segundo jogo. Entenderam o meu ponto agora? Entenderam? Então, é por isso que eu tô dizendo. Agora contra o Brock Lesnar, essa vai ser a situação do momento, sabe? Não sei se o The Rock vai estar disponível para aparecer esse ano, o ano que vem. Até porque, vamos lá. Como eu disse, nesse sentido, a gente tem aí, então, um The Rock, que pode ser, sim, um dos chefões aí dessa outra história, mas que não necessariamente vai precisar de um título envolvido, porque é uma história de família. E, inclusive, até conversando com o Pipe e com o Samu, eu falei para eles, né, que faz muito sentido acontecer The Rock e Roman Reigns sem valer nada de cinturão. Porque aí o combate fica um pouco mais imprevisível, né? O The Rock talvez não fosse virar campeão contra o Roman ali, porque ele não teria condições de fazer um reinado. Porém, quando não tem um título em jogo, qualquer resultado pode rolar, né? E o título pode estar sendo disputado aí com outros superstars. Não sei se isso vai ser ano que vem, não sei se vai ser no outro ano, mas esse é o ponto. Já com o Brock Lesnar faz mais sentido ter título envolvido, né? Faz mais sentido. Os dois vivem disso, vivem desse cinturão. Então esse é o ponto que eu tô tentando explicar. Sobre o Roman Reigns e Finn Balor, pra gente falar um pouco mais sobre essa luta que teve na Extreme Rules. Muita gente disse que talvez o Roman Reigns teria enterrado o Finn Balor com esse personagem. Eu já não concordo. Primeiro que eu acho que eles protegeram a derrota do Balor de uma forma ali, né, até
exagerada, podemos colocar assim, né? Se você for comparar com o The Finn Bray Wyatt, o The Finn Bray Wyatt levou um jackhammer do Goldberg e foda-se, já era, né? Aquilo foi um enterro depois de tudo que ele suportou. O Demon King levou 3 Spears pra perder, né? Sendo que um deles foi quebrando a barricada. Teve a interferência ali também dos irmãos Uso que atrapalharam ele. E ainda teve, claro, ali as forças místicas que derrubaram ele da terceira corda ali, que quebraram a terceira corda, fazendo com que o Roman Reigns aproveitasse para o derrotar, né? Então, não foi aquela derrota assim que convenceu e mostrou que o Demon King não tem mais força que o Roman Reigns. Pelo contrário, mostrou que ele tem mais força sim, só que não foi o suficiente aí, porque o universo está conspirando aí, o roteiro ajudou o Roman Reigns, a verdade é essa. Então esse é o ponto, não vejo enterro no Demon King. Outra coisa, é uma coisa que inclusive eu falava quando as pessoas falavam que, por exemplo, o Triple H foi um cara que enterrou muitos nomes no começo dos anos 2000. Gente, a carreira do Triple H no começo dos anos 2000 era uma carreira auge. Imagine só, você tá no seu auge e aí você, se ganhar de um adversário forte, você tá enterrando ele? Como assim enterrando ele? Então você não pode nem vencer no seu auge. Você não pode nem derrotar outros adversários relevantes quando você é o campeão, quando você é um dos principais na companhia. Você tem que dividir o push, digamos assim. É esse o ponto, né? Igual quando o Drew tava como campeão mundial. O cara ia completar o quê? Um ano nessa rota de título mundial e o pessoal com raiva, dizendo que ele tava enterrando outros nomes. O cara não pode, então, ficar um ano aí tendo um destaque, derrotando outros nomes relevantes. Até porque se ele vai derrotar outros nomes relevantes, consequentemente, ele vai se tornar um Star Power. É dessa forma que ele vai crescer assim. Mas não pode. Ah, não, já ganhou muito, tem que dividir agora. Agora é fulano que tem que ganhar um pouquinho e depois outro fulano que tem que ganhar um pouquinho. Não existe isso, gente. Não existe isso. Ali dentro tem uma competição, mesmo tendo script. Então, pra você formar os nomes de elite, tem que ter esses caras derrotando outros caras relevantes, sim. Isso é história de ficar protegendo fulano de fulano, ciclano de ciclano, ou dividindo, sabe? Agora fulano vai ganhar um pouquinho, depois fulano vai ganhar um tiquinho. Pô, se todo mundo pode vencer todo mundo, então não tem mais valor, né? Uma dessas coisas, sabe? O Roman Reigns hoje é justamente grande, ele é justamente uma estrela e talvez a única hoje que esteja estável justamente por conta dessa sequência de vitórias que ele vem tendo, né? Então, não tem essa, sabe? Se vai ter que sacrificar ali um superstar que vinha numa crescente, um superstar que estava invicto ou algo do tipo, pra elevar outros superstars, né? No caso aí, pra elevar o Roman Reigns, qual o problema? Roman Reigns não é um part-timer. Roman Reigns, pelo contrário, é o principal nome da WWE há um ano. É o campeão principal da WWE hoje. É o cara que gera as melhores coisas ali nos shows semanais que ele participa. Aí você não vai elevar esse cara, por quê? Pra proteger o Balor da pintura, é isso. Que nem usa toda hora a pintura, sabe? Nem tem tanta utilidade assim, igual a utilidade do Roman Reigns. Em comparação, a utilidade do Roman Reigns é muito maior, né? Então, tem essa, sabe? Faz parte, gente, desculpa. Bem-vindo ao mundo do wrestling, bem-vindo à luta livre, é isso. Né? O que? O Undertaker enterrou diversos nomes na WrestleMania também, porque fez uma sequência ali de vitórias, derrotou lendários. Não. Ele é grande justamente por causa da sequência de vitórias que ele teve lá, né? Mesmo que outros adversários ali que ele enfrentou e derrotou também estavam em crescentes ali e poderiam ficarem melhores ainda se tivessem derrotado o Undertaker, perdão, na WrestleMania, né? Triple H, mesmo caso. O John Cena, ele também é mais ou menos o mesmo caso, porém, tem algumas diferenças, né? O John Cena, muitas vezes, ele é ultrapassado por esses caras, né? Então, no caso aí, ó, como eu disse, a utilidade do Roman Reigns hoje é muito maior que a do Balor. Se você vai sacrificar esse personagem do Balor em ser derrotado pro Roman Reigns pra ajudar o Roman Reigns, beleza. A situação do Cena é que às vezes ele derrotava alguns caras que estavam em crescentes, e inclusive maiores que a do John Cena na época. Que ali não havia realmente necessidade do John Cena sair vitorioso. Ali sim ele poderia deixar um outro cara over, né? O que não é o caso agora. Agora, vamos lá. Vamos ver. É o capítulo final do Roman. Derrotou o Balor, derrotou o Cena, derrotou o Edge, derrotou o Bryan, derrotou o Owens, derrotou o Drew, derrotou o Jey Uso, né? Derrotou o Bray Wyatt, derrotou o Braun Strowman. É isso. Depois do Lesnar, pode ter outro se ele passar do Lesnar? Pode.
Mas não vai ser um desafio tão grande como o do Lesnar. Já vai ser um outro game com alguns outros chefinhos ali um pouco mais fracos que talvez surpreendam e derrotem ele. Ou não, ele passe por eles. E aí sim, chega talvez aí no outro chefão do outro jogo que pode ser um The Rock ou o próximo Mr. Money in the Bank do ano que vem. Não sei. Quem vocês acham que vai ser? Hã? Mas primeiro ele precisa sobreviver a esse, né? Veremos se ele vai conseguir.